sei se você gosta de olhar fotografias antigas, consultar álbuns de família. Eu não sou uma pessoa que, curiosamente, gosta de tirar fotos. Eu tiro, não sou fã de tirar fotos. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, numa época de férias ou no encontro de família, eu gosto de ver alguns álbuns de fotografia que nos mostram, assim, a nossa infância, a nossa adolescência, realidades que nós experimentamos ao longo da nossa vida. E, via de regra, a gente sempre, eu e minha esposa, olha um para o outro e ri pelas maneiras como nós éramos, ou nossos familiares também, alguns penteados, algumas roupas um tanto curiosas, né? Que se usássemos nos nossos dias atuais, nós iríamos dizer, está fora de moda, totalmente fora de moda. Eu vinha para a igreja hoje conversando no carro com a minha esposa, que na década de 80 e 90, normalmente a mulherada usava aquelas famosas meias Kendall, lembram disso? Né? E os homens com aquelas roupas, mamãe tão fortinho, e aqueles penteados. E o que nós vamos olhar hoje, à luz de Gálatas capítulo 4, é um momento muito particular em que o apóstolo Paulo, ele olha para o passado e resgata algumas memórias junto à igreja da Galácia. Recordações, lembranças, que marcaram a sua vida e o seu ministério. E como é gostoso às vezes a gente olhar, e há 2 semanas atrás tivemos o privilégio de estarmos no Rio de Janeiro, na nossa igreja de origem, e uma amiga nossa nos trouxe uma foto na nossa época de adolescência. E a Glaucia estava olhando para aquela foto dizendo, nossa, como nós éramos, né? Ali novinhos. E é sempre muito legal recordar alguns momentos da nossa vida. Agora, em Gálatas capítulo 4, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo semelhantemente fazendo isso com os crentes da Galácia, recordando o momento em que ele esteve presente naquela região, pregando pela primeira vez o Evangelho de Cristo àquela comunidade, e então conhecendo e sendo acolhido e amado por aqueles cristãos. E agora o apóstolo Paulo, ele vai fazer um contraste entre o momento de vida que eles estão lidando, no seu presente, ali no primeiro século, e o momento anterior em que eles tiveram contato pela primeira vez ao longo da sua primeira viagem missionária. Quero convidar você para acompanhar comigo a leitura, então, dos versos 8 ao verso 20 do capítulo 4 dessa carta. O apóstolo Paulo diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda vos escravizar? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim eu vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação ou provação, dependendo da sua versão, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. O que aconteceu com a vossa alegria? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis vós arrancado os próprios olhos para me dar.
Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem vos afastar de mim, para que o vosso zelo em favor deles, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente com vocês, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele apresenta um misto de firmeza, dureza, com o sentimento de um pai repleto de amor. O apóstolo Paulo, nessa passagem que nós iremos analisar nessa tarde, faz um contraste entre o passado e o presente, entre recordações, lembranças, memórias agradáveis que marcaram a sua vida e a sua trajetória ali na região de Éfeso, com o momento atual em que ele escreve essa carta de decepção. Então vamos olhar juntos aí, primeiro o verso 8 a 11, novamente, examinando exatamente esse contraste. Olha aí que Paulo diz: como é possível, agora que vocês conhecem o Deus único e verdadeiro, como é possível que Deus, conhecendo vocês, vocês deem as costas a esse Deus e procurem se voltar novamente a deuses que na verdade não existem, a deuses que na verdade só escravizam, a mentiras que lhes foram apresentadas e que colocam sobre vocês um jugo. Paulo tenta dizer que está perplexo com a insistência daquela comunidade em querer voltar, na expressão bíblica, aos rudimentos fracos e pobres. Como isso é possível? Depois que vocês tiveram um encontro com a graça libertadora de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, em outras palavras, que diante de todas as religiões do mundo, somente o cristianismo é libertador. E como vocês ainda insistem em querer, depois de conhecer a verdade, viver e orientar a vida de vocês baseada em mentiras. Perceba a incoerência que o apóstolo Paulo nos apresenta diante de uma fé que insiste em conduzir a sua vida pelas obras e não pela graça. Como isso é possível? Quando nós estivemos em 2018 em Guiné-Bissau, e ao ler essa passagem, especialmente versos 8 a 11, eu me recordava muito, parecia que ecoava nos meus ouvidos alguns ensinos que os missionários de Guiné falavam para nós, o grupo que foi até aquela localidade. Eles diziam: pastor, é impressionante, nós pregamos a Cristo, e o grupo que nos ouve diz se converter, diz confiar na graça salvadora de Cristo. Mas quando algum familiar adoece, é impressionante como a superstição e a crendice daquele povo os leva de volta aos feiticeiros. E ali, diante dos feiticeiros, eles pediam que fizessem inúmeros trabalhos novamente para ter o seu filho, sua esposa, o seu marido curado de uma doença. Meio que dizendo: a graça me salvou, mas quem é capaz de me curar de uma doença ou curar alguém que eu amo,
não é Deus, e sim a feitiçaria. Era diante dessa verdade que o apóstolo Paulo está dizendo: eu fico perplexo com o fato de vocês conhecerem a verdade e ainda assim insistirem em querer conduzir a vida de vocês pela mentira. Se libertem dessas coisas. Elas apenas escravizam a cada um de vocês. Vivam orientados pela graça. E aí parece que o apóstolo Paulo, dizendo que no versículo 11, como um pai, uma mãe, muitas vezes ao longo da criação dos seus filhos, diz: como é possível? Eu tento fazer a coisa certa e parece que só dá errado. Não sei se você, como pai ou como mãe, já experimentou momentos dessa natureza. Você ensina, você para a sua vida, o que você está fazendo, você abre mão, renuncia vários momentos de descanso ou de lazer, para educar, para instruir, e o seu filho volta a decepcioná-lo. E aí o verso 11, Paulo diz: sabe qual é a sensação que eu estou experimentando? De que todo o meu esforço tem sido em vão. Porque eu ensino, eu prego, eu oriento, eu instruo, e eles continuam, como diz o verso 10, guardando os dias, os meses, os anos, as épocas, voltados para debaixo da lei. Saiam debaixo daquilo que os escraviza. A graça de Deus em Cristo Jesus já os libertou. Aliás, diga-se de passagem, aqueles que insistem em querer viver mediante as obras, são biblicamente classificados por algumas expressões não muito agradáveis. Então veja aí, vai ser projetado. Olha o que diz, por exemplo, Provérbios 26, 11. Olha lá. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato, que reitera a sua estultícia. Qual é o verbete que você quer ser considerado? Você quer ser comparado a um cão ou a um insensato? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aos crentes da Galácia. É impressionante, porque agora que vocês têm o conhecimento verdadeiro, vocês insistem em retornar ao vômito. E a imagem não é absolutamente nada agradável. Aqueles que insistem em praticar a coisa errada, sabendo o que é certo, é equiparado ou a um cão ou a um tolo. É assim que nos ensina Provérbios 26, verso 11. Mas essa não é a única passagem que nos orienta. Por exemplo, 2 de Pedro 2, 22, vai ser projetado aí também, nós encontramos o apóstolo Pedro reiterando essa verdade, já apresentada por Salomão no livro de Provérbios e por Paulo na sua carta à igreja da Galácia, agora dizendo assim, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. E aí Pedro resgata Provérbios 26, 11, dizendo: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não sei se você já foi criado em fazenda, ou teve experiência, mas não adianta você dar um banho e deixar perfumada, limpinha uma porca. O que ela faz? Logo que você molhar e tentar limpá-la, ela vai correndo lá para o curral, lá para o lamaçal, lá para a sujeira. Não adianta, faz parte do processo de vida daquele animal. E agora Pedro está comparando indivíduos crentes que insistem também em retornar à sua velha raiz, meio que dando vazão ao velho homem.
meio que dizendo, abandonem essas coisas. Pois bem, como nós poderíamos então resumir um indivíduo que conhece a verdade e insiste em viver na mentira? Você pode escolher, ou esse indivíduo é um cão, ou ele é um tolo, ou agora Pedro acrescenta, é um porco. É assim que a Bíblia trata indivíduos que insistem em viver na mentira. Depois encontramos os versos 12 até o verso 16, uma outra verdade muito interessante. Agora o apóstolo Paulo quer ensinar aqueles crentes da região da Galácia o quanto ele os ama. E o quanto o apóstolo Paulo é grato a Deus e a eles pela forma acolhedora e amorosa com que eles o receberam durante a sua primeira passagem na região da Galácia. Olha que interessante, o apóstolo Paulo esteve lá, ele ficou doente. No livro de Atos nós não encontramos absolutamente nenhum registro durante a sua primeira viagem missionária da sua doença, mas encontramos nos versos 15, entre outros versículos, que certamente era alguma limitação de cunho oftalmológico. Não sabemos o que o apóstolo Paulo tinha em sua visão, mas o fato é que ele adoeceu gravemente nessa área da sua visão, dos seus olhos. É assim que o apóstolo Paulo nos diz, por exemplo, quando ele diz no verso 13 da sua enfermidade física e também nos versos 15, quando ele diz que os crentes da Galácia o recebeu de uma forma tão acolhedora que ele sentiu o desejo, inclusive, de que aqueles irmãos, se pudessem tirar os seus próprios olhos e dar a Paulo, eles o fariam por amor ao apóstolo Paulo. Literalmente, é essa expressão que o apóstolo nos deixa registrada em sua carta. E aí nós vemos agora no verso 12, o apóstolo Paulo se dirigindo recheado de amor, dizendo, olha, eu quero pedir algo a vocês. Eu quero pedir que vocês sejam como eu sou. Sabe por quê? Porque eu sou como vocês. Eu já experimentei a mesma dificuldade que vocês estão experimentando. Afinal de contas, eu fui zeloso pela lei. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu conheço exatamente como o farisaísmo lida com a lei. E ele deixa a sua posição de líder, de apóstolo, e agora ele se coloca de igual para igual perante a igreja da Galácia. E ele, num nível horizontal, ele diz, irmãos, eu suplico encarecidamente a vocês, que vocês sejam como eu sou. Que vocês conduzam a vida de vocês, exatamente como eu conduzo a minha. Vocês tinham toda a justificativa e toda a razão de me abandonar quando eu estive entre vocês doentes, mas vocês me acolheram, e eu sou grato a Deus pela vida de vocês, e grato a vocês pelo que fizeram comigo. E quer que eu diga uma outra verdade a vocês? Finalzinho do versículo 12, eu não me encontro de forma alguma ofendido por vocês. Triste sim, pela situação, mas não ofendido pela atitude de vocês. Então baixem a guarda, ouçam o que eu tenho para dizer de igual para igual, ouçam e voltem-se novamente para o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós encontramos um senso de empatia, de igual para igual, um senso de preocupação, um zelo pela maneira como eles se relacionavam com Deus. Nós encontramos uma identificação clara e profunda do pastor com as suas ovelhas. E Paulo vai dizer, olha, ouçam o que eu tenho a dizer e a ensinar a vocês, porque eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E aqui nós aprendemos algo
fabuloso. Fabuloso. Via de regra, alguns que parecem ser leais e verdadeiros, que estão ao nosso lado, quando são confrontados pela palavra de Deus, se transformam. Se transformam. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência, não que eu tenha vivido, mas de que um irmão pastor de uma igreja aqui no estado de São Paulo vivenciou anos atrás. Uma família da sua igreja era muito próxima a ele, muito próxima, muito leal, verdadeira, sincera, apoiadora em seu ministério. Mas aquela família tinha filhos jovens, e filhos como os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Não sei quantos conhecem a história. Filhos que não temiam a Deus e que prestavam desserviço em termos de testemunho. E houve um momento público diante da igreja que aqueles filhos deram um mau testemunho. E o pastor daquela igreja, ao tomar conhecimento, teve que tratar, confrontar, no sentido de restaurar a vida daqueles indivíduos. Mas a partir daquele momento, o relacionamento daquela família com aquele pastor já não era mais a mesma. No ano seguinte, aquela família, na verdade o pai daquela família, foi eleito pela diretoria, pela Assembleia da Igreja, tesoureiro. E desde o primeiro mês em que ele assumiu a tesouraria daquela igreja, aquele pastor começou a não mais receber corretamente o seu sustento. Houve uma ocasião em que aquele pastor amigo meu, não me recordo se foi o filho doente, se dirigiu ao hospital, utilizando-se do plano de saúde, numa consulta, numa medicação, numa internação. No meio de todo aquele processo, ele descobriu, pelo hospital, que o seu plano de saúde já tinha sido rompido por falta de pagamento. Desde quando? Adivinha? Janeiro daquele ano. E ele foi surpreendido exatamente no momento em que ele estava com a sua família adoecida no hospital. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes da Galácia, aí no verso 15 e no verso 16, onde está aquela alegria e aquele amor com que vocês me acolheram tempos atrás? Parece que sumiu, desapareceu. Olha o verso 16, por acaso eu passei a me tornar inimigo de vocês, por dizer a verdade a cada um de vocês? Porque assim como vocês estão me tratando agora, eu amo vocês, e eu suplico em Cristo Jesus que vocês me ouçam. Parem de querer olhar e enxergar em mim um inimigo. Porque quem está construindo essa imagem de mim perante vocês são esses cristãos judaizantes, esses falsos mestres que se inseriram no meio de vocês. Quando parece que somos confrontados, o amor se transforma em ódio. O amigo se torna um inimigo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, como pastor. Como isso nos entristece, como isso nos decepciona. Parece que todo aquele amor que foi desenvolvido ao longo de uma caminhada de anos juntos, foi amassado e jogado na lata do lixo, esquecido. Eu consigo compreender pelo menos um pouquinho, apenas um pouquinho, do sentimento presente no coração de Paulo, quando ele escreve o verso 15 e 16, dizendo:
Cadê aquele amor? Aquele amor que estava disposto a arrancar o próprio olho para me entregar voluntariamente. Aquele amor desapareceu. E sabe o que agora vocês nutrem no coração de vocês por mim? Inimizade. Inimizade. Não é assim que deve ser. Depois, verso 17 até o verso 20, nós encontramos agora o apóstolo Paulo direcionando o seu discurso para desmascarar aqueles que estão construindo uma imagem deturpada do apóstolo Paulo, os falsos mestres, os falsos líderes. Agora nós vamos ver a diferença que existe entre um líder verdadeiro e um líder falso. Entre um pastor verdadeiro que ama as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, e um falso pastor. E aquele que não tem um compromisso genuíno, verdadeiro com a igreja de Cristo, com as ovelhas que eles têm debaixo do seu rebanho, do seu aprisco. Olha aí comigo o verso 17. Aqueles que vos obsequiam, aqui, em outras palavras, aqueles que praticam gentileza. Em outras palavras, aqueles que ficam bajulando vocês, não o fazem de forma sincera. Na verdade, o que eles têm por trás desses atos falsos, dissimulados, sabe o que é? É afastar cada um de vocês de mim, para que o vosso zelo, para que a sua admiração seja canalizada não para aquele que deveria receber, mas para eles próprios. É assim que eles tratam as ovelhas de Cristo. Eles bajulam, eles não confrontam, eles deturpam, eles falam o que agradam. Sabe por quê? Porque eles querem colher e nutrir na igreja de Cristo Jesus uma admiração para si próprio. E ao mesmo tempo, eles querem inviabilizar que vocês tenham contato com a mensagem verdadeira e com os verdadeiros homens de Deus. Por isso que eles querem afastar vocês de mim, apóstolo Paulo. Eles, na verdade, querem escravizar vocês, manipular vocês. Irmãos, existem líderes que dizem às suas ovelhas o seguinte: vocês estão proibidos de visitar qualquer igreja. Eu conheço alguns. Vocês estão proibidos de fazer isso, fazer aquilo. Meio que se enquadrando exatamente no que diz o verso 17. Querendo afastar as ovelhas de Cristo dos verdadeiros homens de Deus, daqueles que defendem o reto ensino, e ao mesmo tempo atrair para si próprio a admiração e o apreço que deveriam ser direcionados a Deus e a homens piedosos. Depois, no verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer: eu quero lembrar vocês que é sempre bom ser zeloso pelo bem, pelo que é correto. E não apenas zeloso quando existe alguém que é uma autoridade diante de vocês. E aqui o apóstolo Paulo vai construir para nós o que o mundo aí fora está tentando definir, mas a Bíblia anos já atrás já estava dizendo para nós o que é integridade. Sabe o que é integridade? É zelar pelo que é o certo, pelo que é o correto, independentemente de estar na presença de alguém. Isso é um indivíduo íntegro. Não é porque o pastor Roni vai saber. Não é porque o pastor Levi vai ver. Porque a igreja vai tomar conhecimento. Não. Integridade tem a ver com um compromisso. Um compromisso que o indivíduo tem em fazer aquilo que é certo, independentemente das circunstâncias e daqueles que estão ao seu redor. Isso é integridade. Integridade
faz parte da característica de um discípulo de Cristo. Integridade deve ser uma marca presente na igreja do Senhor Jesus. Integridade é um estilo de vida. E aí então, na sequência, o apóstolo Paulo, como um grande pai, um pastorzão, se dirige mais uma vez àquela igreja dizendo: meus filhos. Não é muito comum ouvir Paulo dizendo meus filhos. É mais comum João dizer filhinhos, Pedro dizer meus filhos. Mas agora Paulo está dizendo: queridos, meus bebês, minhas crianças. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu me sinto como uma mãe dando à luz a uma criança. Eu estou me sentindo, literalmente, com dores de parto. E na área da medicina, existem alguns graus de dores, né? Dizem que, talvez o doutor Fabrício e a Marielle possam me ajudar, a dor de dente é uma das maiores. Outra é a crise renal, pedra no rim. Dizem também, graças a Deus eu nunca tive esse tipo de dor. Dizem também que é terrível. Não sei se entre nós há alguns que já experimentaram. Mas nada se compara à dor de... Essa é a que ele está sentindo no coração dele ao lidar com a igreja de Cristo. É equiparada a esse sentimento que Paulo está sentindo. E aí ele diz: sabe por que eu de novo estou sentindo isso? Porque eu tenho um compromisso como um verdadeiro pastor e um verdadeiro líder. Sabe de quê? De conduzir vocês para que vocês se pareçam a cada dia com quem? Comigo? Com Cristo. Com Cristo. É o que ele escreve, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Você quer saber como um verdadeiro pastor age? Ele age com um compromisso de imparcialidade. Ele não é político. Com um compromisso de forjar a imagem de Cristo no rebanho dele. E de não querer nutrir ou cultivar admiração para si próprio, mas para o Senhor da igreja. Olha aí uma característica do apóstolo Paulo contida em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque eu zelo por vós com zelo de Deus. Está aí projetado aí, ó. Visto que eu tenho preparado vocês, igreja de Corinto, para apresentar-vos a Deus como virgem pura a um só esposo, a saber, quem é? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então deixa eu dizer para vocês, quem é um verdadeiro líder de um falso líder? E preste muita atenção, porque há falsos líderes que são mais escancarados e fácil de se perceber. Ninguém duvida de olhar aí, ligar a televisão e ver lá Valdemiro, ver lá Edir Macedo, entre outros aí dessa companhia. Mas há outros que são mais discretos. Há outros que não querem expandir e avançar com o reino de Deus, mas querem construir um próprio império para si. Há outros que querem eternizar o seu nome. Há outros que querem tolher a sua membresia da influência de homens de Deus e dos retos ensinos. Tenham atenção, porque esses podem até não pregar a prosperidade, podem até pregar uma parte do evangelho, mas esses não são verdadeiros líderes, à luz da carta da Galácia que o apóstolo Paulo escreve, entre outros ensinos apostólicos. Prestem muita atenção. Diante disso, quero concluir nossa reflexão com as palavras do apóstolo Paulo,
no versículo 20. Eu me vejo perplexo a vosso respeito. Eu estou literalmente surpreso com a postura de conhecer a verdade e insistir em caminhar no erro. Quero fazer duas considerações finais. Primeira delas, agir de forma contrária à palavra de Deus é tolice, é estultícia, é cachorrice, é porcaria. Tá bom? Saber o que é certo e decidir pelo que é errado, querendo atender um anseio do seu coração, em desobediência expressa à vontade de Deus, é insensatez. Se você sabe o que Deus pensa a respeito de alguma decisão que você precisa tomar, haja conforme a sua palavra e pague o preço. Os crentes da Galácia preferiram voltar aos rudimentos fracos e pobres. Mas não é isso que Deus espera de cada um de nós. E gravem, apartar-se de Deus depois de tê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão. Se afastar de Deus depois de saber o que Ele fez por você na cruz do Calvário, enviando seu único filho, é a mais cruel e perversa ingratidão. Quanto mais intensa é a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, maior será a sua culpa em desprezá-la. Lembre disso. Todos nós devemos lembrar dessa verdade. Se você conhece a palavra de Deus e sabe o que ela diz a respeito do seu momento de vida, haja de acordo com ela e pague o preço. Pague o preço. Agir de forma contrária é ingratidão. E nós iremos responder por isso. Segunda e última verdade. Valorize a memória de momentos agradáveis juntos, quando houver dificuldades de relacionamento. Todos nós somos pecadores, todos nós. E por sermos pecadores, sempre iremos experimentar divergências e conflitos. Como devemos proceder quando tivermos dificuldade de relacionamento? Exatamente como o apóstolo Paulo fez no capítulo 4. Valorizando a memória de bons momentos juntos. Maridos, esposas, vocês vivem conflitos conjugais? Vivem, porque vocês são pecadores. Como devem proceder? Não olhe, não foque no conflito. Lembre ao seu coração e ao seu cônjuge tantos momentos únicos, singulares, que vocês experimentaram juntos. Crentes, vocês podem ter algumas dificuldades com a sua igreja, a Igreja Batista Vida Nova? Sim. Algum irmão, algum momento a igreja pode falhar com você? Sim, porque não somos perfeitos. E aí, o que você deve fazer? Abandonar a igreja? Abandonar Cristo? Procurar outra igreja? Não. O apóstolo Paulo nos diz: avoque as lembranças, as recordações, as memórias úteis, agradáveis, abençoadoras de momentos que vocês tiveram juntos. Sabe como Paulo busca
reconstruir o relacionamento com a igreja da Galácia? Avocando o amor que um dia eles tiveram para com ele. Paulo nos ensina que toda e qualquer dificuldade pode ser superada ao valorizarmos momentos preciosos em que vivemos juntos. Nada deve abalar a memória sublime que eles haviam tido anteriormente um dia. Pare de focar naquilo que vai apenas enfraquecer, adoecer o seu relacionamento e valorize absolutamente aquilo que um dia vocês passaram juntos. Vou dar um exemplo. Em 2018 viajamos para Guiné-Bissau, um grupo da igreja. Ronaldo, Fabrício esteve conosco, não sei se há outros aqui no nosso meio, Isaías, Andréia. Se algum dia Ronaldo e Fabrício tivermos qualquer dificuldade de relacionamento, lembre-se de momentos únicos que vivemos juntos em 12 dias em Guiné-Bissau. Lembre-se de cada momento que você usufruiu no grupo de mulheres, no grupo de homens, no seu discipulado, na sua vida eclesiástica. E ame acima das diferenças. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo reto ensino que a Tua palavra nos oferece. E obrigado pela esperança que ela também nos oferta, ao nos encorajar e a perceber que mesmo dificuldades que podem existir, podem ser vencidas pelo amor e por boas recordações. Senhor, obrigado pela existência dessa igreja. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a nunca negociarmos a Tua palavra com os desejos do nosso coração. Obrigado porque, como igreja, como pastor dela, eu posso verdadeiramente manifestar a Ti a minha gratidão pela existência da Igreja Batista Vida Nova, dizendo que essa é uma igreja ensinável, essa é uma igreja que persegue a obediência à Tua palavra. Obrigado a Deus por me confiar um rebanho tão precioso quanto esse. Obrigado por vidas que o Senhor tem trazido ao nosso meio de uma forma tão especial, e que tem cada dia mais nos ensinado e contribuído para o nosso fortalecimento. Senhor, que essas verdades possam ecoar em nossas mentes e corações para a glória do Teu nome. E é no nome de Cristo Jesus que oferecemos a Ti a nossa súplica. Amém.